Estados Unidos entra no conflito Irã e Israel, porém mercados só observam os riscos e monitoram. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 23/6/2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos lá falar rapidamente aqui nossos minutinhos sobre economia. Começando pela parte do Reino Unido, olhando o cenário macro. A parte de consumo, a vendas no varejo, né, na verdade, do Reino Unido veio de forma muito ruim, contrariou muito as expectativas. O núcleo recuou 2,8% no último mês e na comparação anual também cai 1,3%. Era esperado, inclusive, um número positivo na comparação anual, mas depois dessa queda aí de 2,8%, realmente jogou os números lá para baixo. Perdão. E isso contraria, inclusive, todas as expectativas, né, de um leve crescimento para a região e colocam ali um sinal de que existe sim um enfraquecimento na parte do consumo para as pessoas, o bloco ali do Reino Unido, tá bom? Alemanha, então, índice de preços ao produtor, o IPP caiu também 0,2% em maio, resultado levemente acima do esperado, que era de 0,3% negativo, mesmo assim ainda um número negativo, e o indicador mantém-se então em 1,2 na comparação anual negativo e reflete também a persistência ali da deflação no atacado na Alemanha, tá? A Alemanha vem ali sofrendo com ajustes de política monetária, etc., troca de governo, então ainda está tudo muito instável por lá. Estados Unidos, dados regionais do Filadélfia, do Fed de Filadélfia, apontaram deterioração no ambiente industrial em junho. O índice de condições empresariais recuou para 18,3 e era de 47,2, então despencou o índice e enquanto o componente de emprego caiu para 9,8 negativo, era 16,5 anterior. Sinaliza então retração na geração de postos de trabalho nos Estados Unidos. A gente vem olhando esse dado de emprego nos Estados Unidos, sempre vem ali mais forte, mas aparentemente pode ser que nesse mês venha um número realmente ali pequeno de criação de novos postos. Bom, vamos lá. Então a notícia, né? Estados Unidos entrou no conflito ali. O Trump fez o uso da força militar dos Estados Unidos, né? Utilizou os aviões especiais, o B-52 Spirit, enfim. E parece que os mercados eles seguem monitorando as tensões ali, as retaliações, mas os ativos, eles caminham de uma maneira assim, como se dizer, meio que na normalidade. O petróleo ficou um pouco em alta por conta dos riscos ali, inclusive, né, agora de uma ameaça que eu vou falar um pouquinho mais para frente. É, Alguns ativos caíram um pouquinho, mas nada assim muito impactante dado o que está acontecendo. Enfim, o Irã, inclusive, agora lançou mísseis contra 3 regiões de Israel e danos significativos foram feitos em edifícios residenciais, inclusive, em capitais, né, em Tel Aviv, ao menos 23 feridos, e anunciou que está avaliando mais opções para retalhar. A resposta da ofensiva, no caso, a resposta da ofensiva de 21 de junho dos Estados Unidos. Além disso, também, eles aprovaram, então, o parlamento iraniano aprovou uma medida não vinculante, então, para fechar o Estreito de Hormuz. E você já deve ter ouvido falar, mas por lá passa praticamente quase todo o petróleo do mundo, né? Muito estratégico aquele ponto. E, enfim, isso depende ainda da liberação, no caso, né? Da autorização do Khamenei, do Ayatollah Khamenei, para que isso seja cumprido, então. A Guarda Revolucionária do Irã também prometeu continuar ataques a Israel e destaca que as bases americanas
no Oriente Médio permanecem ali vulneráveis. Então, os mercados seguem observando as coisas de longe, mas por enquanto nenhuma reação muito forte nas bolsas e nos mercados. E então os acionários, né, os principais índices dos Estados Unidos encerraram na sexta-feira com desempenho misto. O Dow Jones subiu 0,8%, o S&P recuou 0,22% e Nasdaq caiu 0,51%. Aqui no Brasil, o dia foi de queda maior, também com alguma ligação com os riscos aí que a gente vem vivendo, mas também mais por cenário interno, caiu 1,15% aos 138.116 pontos. Os maiores altas ficaram com TIM 1,51 e Telefônica também subiu 1,47. Os destaques de baixa ficaram com Cosan 9% de queda e Vamos 7,44. Bom, na renda fixa, então, para encerrar aqui o nosso Morning Call, os Treasuries tiveram movimentos mistos também. O de 10 anos acabou se mantendo em 4,38, enquanto o de 2 anos, título de 2 anos, caiu para 3,90. Já tinha batido 4 há alguns dias, se vocês se recordam aqui. No Brasil, o último pregão de curva de juros futuros apresentou movimentos opostos, né? Tanto nos vértices longos como no vértices curtos, reflete a decisão do Copom em elevar a Selic, a gente já falou disso, né? Em sinalizar uma manutenção de taxa em patamar elevado por período maior, então vai ser isso, pelo menos é o que eles colocam aí, né, nos comunicados. E passou então as taxas, por exemplo, a janeiro de 2026 de 14,87 para 14,96. Parece uma pequena alteração, mas na curva de juros como um todo isso mexe muito, tá? O movimento também refletiu a percepção do fim do ciclo de alta, será? E expectativas de melhora fiscal, que eu também duvido em relação ao governo, tá? Em relação ao próximo ano, ano de eleição, inclusive. E também tem a questão da valorização global do dólar pelas tensões geopolíticas, claro, né? O dólar ele sempre se aprecia nesses momentos mais complicados. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidamente como é que estão os índices mundiais para já passar para vocês como que vai vir a abertura aqui, né? Só um minutinho, eu estou chegando numa outra tela aqui rapidinho. Bom, o VIX, que é o principal, o VIX 500, né? O índice do medo, ele está subindo um pouquinho, 21,73, 5,38. Está longe ainda daquelas altas perto da pandemia, quando atingiu ali quase 40. Então, por enquanto, tudo normal. Deixa eu ver outros índices aqui. Só um minutinho. Índices futuros. O VIX é um bom índice sempre para se seguir, tá, pessoal? Bom, o S500 está caindo um pouquinho, só 0,16. Um outro índice aqui do VIX, ó, na pré-abertura, está caindo também 1,25. A Alemanha está caindo também 0,70. O CAC 40 lá na França está caindo 0,97. No Reino Unido está no 0 a 0. O que mais que a gente tem aqui de importante? No Japão sobe um pouquinho, quase 0 a 0 também. Na China vem subindo 0,5% em Hang Seng. Enfim, é isso. Por enquanto, tudo rodando de forma mais ou menos normal em relação ao que está acontecendo no mundo, tá? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, se inscreve aqui no canal, comenta comigo as notícias aqui na caixinha de comentários e, claro, deixa o seu like, deixa a sua curtida para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Uma boa semana a todos. Forte abraço. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Até mais. Tchau.